Na aula de hoje, estudaremos as evidências de transformação química e os fatores que podem ser analisados nessas reações químicas. Vamos pensar primeiro nas evidências de transformação química. Então, uma transformação química é aquela em que um ou mais reagentes dão origem aos produtos, ou seja, acontece uma transformação. Quais são essas evidências? O que eu consigo observar em uma reação química? Então, essas evidências são sinais visíveis, que eu consigo visualizar, eu consigo ver essas evidências. Quais são elas? Uma primeira evidência é a efervescência, a liberação de gás. Então, se uma reação química, por si própria, libera gás, é uma evidência de reação química. A mudança de cor. Algumas reações químicas também vão ter essa mudança de cor e isso também é uma evidência de reação química. Liberação de luz, a luminescência. A luminescência também é uma evidência de reação química. A formação de um sólido, que também é chamada de precipitação. E a liberação ou absorção de energia. Nesse exemplo, nós temos a liberação de energia através do fogo. Então, todas essas são evidências de reação química. Uma delas isolada, ou eu preciso analisar o sistema como um todo para identificar se isso é ou não uma evidência de uma reação química. Por quê? Só a mudança de cor, por exemplo, não significa que necessariamente esteja tendo uma reação química. Por exemplo, quando eu dissolver um suco Tang em água. Isso significa que está tendo uma dissolução, um corante que existia ali, que faz com que a água mude de incolor para um suco colorido. Isso não é uma reação química. Por quê? Porque a cor já existia, existe um corante ali. A mudança de cor a partir de uma reação química é quando essa cor ela é formada, ela é alterada por causa da formação de novas substâncias. A mesma coisa na liberação de gás, na efervescência. Quando eu aqueço água, forma gás, libera gás, mas isso é por causa do aquecimento. Na efervescência, não acontece a mudança de temperatura para a liberação desse gás. A reação química é que vai produzir. A mesma coisa na formação de um sólido. Se eu colocar água no congelador, forma um sólido? Forma. Mas por quê? Porque está tendo uma mudança de temperatura. Resfriou. Na formação de sólido, na precipitação, quando é uma reação química, isso não vai acontecer. Eu não vou ter esse favorecimento externo de energia. Muito bem, então nós sabemos que as reações químicas podem ter evidências de transformação. Existem alguns fatores que eu posso analisar nessas reações químicas. Quais são esses fatores? Tempo, revertibilidade e energia. Então, no tempo eu posso ter reações instantâneas e não instantâneas. Na revertibilidade, reações revertíveis e irrevertíveis. E na energia, reações endotérmicas ou exotérmicas. Primeiro fator, então, o fator tempo. Todas as transformações químicas demoram o mesmo tempo para acontecer? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu posso ter dois tipos de reação. A reação instantânea, que é aquela que acontece no mesmo momento, imediatamente, e a reação não instantânea, que é aquela que demora algum tempo para acontecer, minutos, horas, dias para que isso aconteça. Então, como um exemplo de reação instantânea, imediata, nós temos a explosão dos fogos de artifício e a efervescência, por exemplo, do vinagre com o bicarbonato ou de um comprimido efervescente. Essa reação é uma reação instantânea.
As reações não instantâneas, que são aquelas que demoram para acontecer, eu tenho como exemplo assar um bolo. A decomposição do fermento vai acontecer de acordo com a temperatura, mas isso é gradual, demora para acontecer. O ferrugem, a formação da ferrugem, também é uma reação não instantânea, vai demorar para acontecer. O segundo fator é o fator revertibilidade. Todas as transformações químicas podem voltar ao que tinha antes? Podem voltar aos reagentes? Não. E aí eu vou ter dois tipos de reação. A reação revertível, em que é possível acontecer essa reversão, ou seja, retornar aos reagentes, e as reações irrevertíveis, que são aquelas em que não vai acontecer a reversão, ou seja, não dá mais para voltar aos reagentes. O exemplo de uma reação revertível é a formação das estalactites e as estalagmites. Por quê? Isso acontece lá dentro das cavernas. A água vai passando pelo meio dessas rochas, que são calcárias geralmente, e aí elas vão dissolvendo pedaços dessa rocha. E aí, conforme vai gotejando, vai voltando no estado sólido, tanto na estalactite quanto a água pode dissolver e aí vai formar o sólido na estalagmite. Então, essas reações são reações revertíveis. As reações irrevertíveis são aquelas em que eu não consigo voltar. Por exemplo, a queima de uma vela, da parafina de uma vela. A parafina que é queimada libera energia, forma o gás carbônico, não é mais possível pegar de novo esse gás carbônico, pegar energia e voltar a formar a parafina. Então, isso é uma reação irrevertível. O terceiro e último fator é o fator energia. E aí, todas as transformações químicas têm o mesmo balanço energético? Todas elas vão liberar ou vão absorver? Não. Eu posso ter as duas possibilidades. Reação endotérmica, que é aquela que absorve energia, que precisa de energia para acontecer, e a reação exotérmica, que é aquela que libera, que produz energia química. A reação endotérmica, um exemplo dela, por exemplo, é a fotossíntese. A planta precisa receber a luz solar para que a fotossíntese aconteça. Se não tivesse fornecimento de energia que vem do sol, a reação da fotossíntese não acontece. Uma reação exotérmica que produz, que libera energia, é a queima do gás de cozinha. Então, na queima do gás de cozinha, ela vai liberar, vai produzir energia. Na reação exotérmica, a gente sente o calor, esquentar. Na reação endotérmica, como o recipiente, a substância vai absorver energia, a gente vai sentir esfriar. Então, fator energia, reação endotérmica e exotérmica. Vamos agora aplicar o nosso conhecimento e também fazer uma revisão daquilo que nós vimos na aula de hoje. Vamos usar como exemplo a explosão de um dinamite. Quais são as evidências de reação da explosão do dinamite? A liberação de energia luminosa, luz, a liberação de energia térmica, que é o calor. Nós podemos classificar a reação como instantânea, de acordo com o tempo, como irrevertível, de acordo com a revertibilidade, e também como exotérmica, de acordo com a energia liberada. Então, nesse caso, energia liberada, reação exotérmica. Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Estudem, façam as tarefas e bons estudos!